Olá, bem-vindos ao nosso podcast sobre história. E hoje vamos explorar um período revolucionário que mudou a forma como vivemos e trabalhamos, a Revolução Industrial. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde vamos descobrir como as inovações tecnológicas transformaram a produção e o trabalho. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra no final do século XVIII. Antes desse período, a produção de bens era totalmente artesanal. Ferramentas manuais e habilidade individual dos artesãos era a base da manufatura. Mas tudo isso começou a mudar com a introdução das máquinas a vapor. Um dos marcos iniciais dessa transformação foi a invenção da Spinning Jenny, por James R. Garnes. Essa máquina permitia que uma única pessoa operasse várias fiadeiras ao mesmo tempo, aumentando significativamente a produtividade. E não podemos esquecer do motor a vapor de Newcomen, que foi aprimorado por James Watt, tornando-se fundamental para o funcionamento das fábricas. Com essas inovações, a produção, que antes era dispersa e artesanal, começou a se concentrar nas fábricas. As fábricas eram localizadas próximas das matérias-primas e fontes de energia, como carvão, e facilitaria a produção em larga escala. As cidades como Manchester tornaram verdadeiros centros industriais, atraindo milhares de trabalhadores do campo. A vida dos trabalhadores mudou drasticamente. Antes da produção doméstica, permitia certa flexibilidade, mas nas fábricas os horários eram exigidos e as tarefas repetitivas. A jornada de trabalho era longa e as condições frequentemente insalubres. Os homens, mulheres, até crianças enfrentavam duras realidades nas fábricas. Essa nova organização de trabalho teve um novo impacto na vida familiar. O trabalho doméstico foi substituído por um trabalho fabril que alterou a dinâmica familiar. As cidades cresceram rapidamente, muitas vezes foram desordenadas, resultando a hiperpopulação e problemas de saneamento. A Revolução Industrial não apenas transformou a produção e o trabalho, mas também teve profundas implicações sociais e econômicas. As inovações tecnológicas daquele período continuaram a influenciar as nossas vidas até hoje. Ao olhar para trás, podemos entender melhor como chegamos a um mundo moderno e refletir sobre as mudanças contínuas em nossa forma de viver e trabalhar. Por hoje é só, ouvintes, esperando que tenham gostado dessa viagem pela Revolução Industrial. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse podcast com os amigos que também amam a história. Até a próxima. A Revolução Industrial e as transformações das formas de produção e trabalho. A Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, representa uma das maiores mudanças na história da humanidade, transformando profundamente as formas de produção e trabalho. Antes dessa revolução, a maior parte da produção era artesanal e ocorria em pequenas oficinas ou em casas de trabalhadores rurais. Com a introdução de novas tecnologias e a mecanização, surgiram as fábricas, mudando a maneira como os bens eram produzidos e como as pessoas trabalhavam. O primeiro grande marco da Revolução Industrial foi a mecanização da produção. Máquinas como a Spinning Jenny, inventada por James Hargreaves em 1764, revolucionaram a indústria têxtil, permitindo que um único trabalhador produzisse muito mais fios do que seria possível manualmente. Outra invenção crucial foi a máquina a vapor de James Watt, que possibilitou a criação de fábricas movidas a vapor, afastando a dependência da energia hidráulica e expandindo a localização das fábricas para áreas urbanas. Com a mecanização, a produção se centralizou nas fábricas. Antes,
A manufatura era descentralizada, com artesãos trabalhando em suas próprias casas ou pequenas oficinas. Nas fábricas, as máquinas eram instaladas em grandes edifícios e os trabalhadores tinham horários definidos, marcando o início do sistema fabril. Essa centralização permitiu um controle maior sobre a produção, a padronização dos produtos e um aumento significativo na produtividade. A Revolução Industrial também trouxe mudanças drásticas nas formas de trabalho. O trabalho artesanal, onde os trabalhadores tinham domínio sobre todo o processo de produção, foi substituído pelo trabalho fabril, onde cada trabalhador executava uma tarefa específica na linha de produção. Essa divisão do trabalho, embora aumentasse a eficiência, também tornou o trabalho mais monótono e menos qualificado. Nas fábricas, as condições de trabalho eram frequentemente duras. Os trabalhadores enfrentavam longas jornadas, salários baixos e ambientes perigosos. Crianças e mulheres também eram amplamente empregadas, muitas vezes em condições ainda piores que os homens. As mudanças na produção e no trabalho tiveram amplos impactos sociais e econômicos. A urbanização acelerou à medida que as pessoas se mudavam para as cidades em busca de trabalho nas fábricas. Isso levou ao crescimento das cidades industriais, mas também a problemas como superpopulação, condições insalubres e aumento da pobreza urbana. Economicamente, a Revolução Industrial marcou a transição para o capitalismo industrial. A produção em massa reduziu os custos de fabricação e aumentou a disponibilidade de bens, mas também acentuou as desigualdades sociais, com uma classe de industriais e empresários enriquecendo enquanto muitos trabalhadores permaneciam em condições precárias. Então, o nosso tema do artesanato à manufatura moderna, o pioneirismo inglês na industrialização. Então, a indústria moderna surgiu na Inglaterra, lá no século XVIII, quando as máquinas foram inventadas para produzir uma grande quantidade de artigos aí padronizados. Então, seguindo essa sequência, né, de fatores, então os fatores aí que levaram a Inglaterra a acumular capitais para investir na industrialização, né, aquela época já os grandes investidores, o início aí do capitalismo, já tinha uma porção aí da população já com condições de fazer esse tipo de investimento. E como que cresceu essa riqueza, esse investimento, né, para eles poderem colocarem isso na indústria. Então foi o crescimento do comércio marítimo, o fortalecimento da marinha mercante inglesa foi resultante aí da era Tudor, né, e dos atos aí de navegação. Também mudanças no campo de inovações agrícolas que provocaram aumento da produção de alimentos e a política do cercamento, que nós falamos aí anteriormente, né, que aumentou aí a criação de ovelhas e transformou muitos camponeses em mão de obra fabril, saindo do campo e indo para a cidade. A exploração das colônias, né, o tráfico negreiro, as atividades coloniais com o tráfico de africanos escravizados proporcionaram também altos lucros aí à burguesia. A força política também da burguesia, a consolidação do poder político da burguesia após a Revolução Gloriosa, que criou condições para o desenvolvimento do capitalismo. Também a disponibilidade de carvão, o minério de ferro, né? O carvão e o minério de ferro, o carvão para tocar, né, as máquinas, e o minério de ferro realmente para construir as máquinas, né? Produzir o ferro para a construção de máquinas. E os recursos minerais eram fonte de energia para mover aí as máquinas e a matéria-prima também para fabricá-las, né? Minério de carvão para movimentar e o minério de ferro para fabricar. Então, da produção artesanal à manufatura inglesa. Já o sistema manufatureiro lá do século XVIII, que mostrava que a produção artesanal até o século XV, os artesãos compravam a matéria-prima, confeccionava e vendia
a mercadoria e tendo autonomia sobre o ritmo do trabalho, né? Então, e por conta, com apenas um trabalhador para fazer aí a mercadoria. E esse sistema tinha uma baixa produtividade e atendia apenas às necessidades do mercado local, né? E o sistema doméstico aí do século XV ao século XVI buscava o quê? Acelerar a produção, e os empresários forneciam aos artesãos matéria-primas e vendiam o produto final, né? Isso foi, podemos dizer, o início, né, dessa industrialização, dessa autoprodução. E nesse sistema o artesão tinha um controle sobre a produção, mas deixava de ser responsável por adquirir a matéria-prima e perdia o contato direto com o mercado. Então, a primeira fase era tudo na mão da pessoa, do artesão, que ele tinha a matéria-prima, ele produzia e ele vendia. Já na segunda fase do sistema manufatureiro, entrou podemos dizer, um investidor, né? O burguês, que comprava a matéria-prima, fornecia para esse produtor, para esse artesão, e com o produto pronto ele retirava e vendia. Então o artesão já começou ali a perder contato com o consumidor final. E os instrumentos aí de trabalho, de todo o processo de produção, passaram a ser controlados aí pelo patrão, né? Aí o artesão, que anteriormente era patrão, ele fazia o seu horário, ele fazia da maneira que ele achava que tinha que ser, acabou sendo já contratado, podemos dizer, né? Ser empregado desse investidor, dessa pessoa que fornecia ao artesão a matéria-prima, e depois ele vinha, comprava esse material, vamos dizer, esse produto produzido e vendia, né, no mercado para o consumidor final. E ele perdeu, o artesão aqui, ele já perdeu contato com vamos dizer, o consumidor final, que já tinha essa pessoa atravessando, né? E ele acabou sendo o quê? Um empregado dessa pessoa. E então esse instrumento, como está dizendo aqui, o instrumento de todo o processo de produção passou a ser controlado pelo patrão, que pagava um salário fixo aos trabalhadores e mandava vigiá-los também, né? Então as tarefas passaram a ser divididas e cada trabalhador executava apenas uma etapa da fabricação, né? Por isso foi determinado horas em troca de salário. Então a pessoa trabalhava X horas e em troca disso ele recebia um valor no salário, né? E então veio aí esse sistema manufatureiro que já tinha o domínio do dono de uma pessoa, né, que já pagava podemos dizer, o salário já tinha o operário e tinha o patrão, no caso, né? E a Revolução Industrial, ela veio para ampliar vamos dizer, essa relação, né? Então a mecanização da produção, isso vai já na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a manufatura começou a ser substituída pela maquinofatura, que seria anteriormente a produção feita pelas mãos do homem, agora quem produz, quem que é? A máquina, né? Então, os ingleses já dominavam o comércio mundial de tecidos e algodão, que eram comprados principalmente na Índia
e pela Companhia Britânica das Índias Orientais. E a Índia também forneceu algodão que abasteceu as manufaturas e as primeiras fábricas têxteis criadas lá na Inglaterra. Já lá no século XVIII, né, contínuos inventos do setor de fiação permitiam que a criação de máquinas e operadas por trabalhadores aumentavam a velocidade e a precisão da produção. E assim a manufatura começou a ser substituída pela maquinofatura, né? Então a tarefa do trabalhador passou a ser o quê? Operar e fazer a manutenção da máquina. E a maior produtividade do setor causou revoltas entre os tecelões que temiam ficar também sem trabalho, né? Então o surgimento da indústria moderna, a capacidade das fábricas de multiplicar a quantidade de artigos produzidos um custo baixo, resultou na criação do sistema fabril. Então, inventos aí da Revolução Industrial, a primeira máquina têxtil era fabricada em madeira, movidas pela energia hidráulica, em 1769 por James Watt. Realizou o aperfeiçoamento da máquina a vapor, que possibilitaram também a fornecer energia para bombear a água das minas de carvão, extrair um mineral de melhor qualidade. O carvão era um combustível para a metalurgia, para a obtenção barata do ferro, o minério que, durante a Revolução Industrial, substituiu a madeira, que foi utilizado na fabricação de máquinas, pontes, navios e ferrovias. E os principais inventos que levaram à mecanização da produção têxtil permitiram a fabricação de tecidos largos e finos, mas resistentes, finos ou grossos, em menos tempo e com mão de obra reduzida. E a concentração e a disciplina dos trabalhadores nas fábricas baratearam ainda mais o custo da produção, que levaram o lucro dos proprietários. Então, os trabalhadores na sociedade industrial, vamos ver. Então, o tempo e o trabalho do sistema fabril. Então, o surgimento das fábricas concentração dos trabalhadores em um único espaço, né? Então, o tempo do trabalho ficou mais homogêneo, né? Ficou mais aproveitável dentro desse espaço do trabalho, no caso, dentro da fábrica, né? E a divisão de tarefas teve o afastamento entre o artesão e o consumidor, né? Anteriormente, o artesão ele fabricava o produto do início ao fim. Agora não. O que aconteceu? Eles dividiram essas tarefas. Por exemplo, a pessoa que vai fabricar um sapato, ela vai ter uma para cortar o couro, outra para costurar, outra para pintar e outra para fazer o acabamento, né? Então foi dividido essas tarefas, né? Então o fim da autonomia do artesão sobre o produto final e o ritmo também do trabalho. O controle da produção dos trabalhadores pelo patrão. Então a pessoa trabalhava X hora, ela recebia por aquelas horas. Então tinha esse controle, né, da venda da mão de obra do trabalhador. E a eficiência passou a ser medida pelo tempo de produção. Por isso, o tempo passou a valer dinheiro. E o relógio ganhou uma importância central. O ritmo da vida do trabalhador deixou de seguir a natureza e ao corpo e passou a acompanhar o tempo da máquina. Então, a criação de hábitos para controlar o tempo, sincronizar a produção e disciplinar os horários e trabalhadores. A valorização do tempo útil, aquele dedicado ao trabalho, que
é o que rende dinheiro e o resultado era uma nova moral. As condições e vidas dos trabalhadores. Então, a vida dos trabalhadores na sociedade industrial. Então, em geral, os operários trabalhavam 15 horas por dia em troca de baixíssimos salários, e a exploração do trabalho rendia enormes lucros para os empresários. As mulheres e crianças passaram a ser cada vez mais contratadas nas fábricas por receberem salários menores do que os dos homens, mesmo se executasse a mesma tarefa. Então, gente, a luta aí das mulheres por uma igualdade de salário vem de longe já, né? Já vem de muito tempo essa igualdade dentro do mercado de trabalho. Então, os trabalhadores viviam em casas alugadas e propriedades dos próprios empregadores, no caso, do patrão, né? E as moradias ficavam perto das fábricas e obrigavam muitas vezes as pessoas não contavam com a rede de esgoto e tinham difícil acesso a fontes de água. Então, vivendo em condições de miséria, os trabalhadores e suas famílias, por doenças como a cólera e a tuberculose, né? Nas fábricas, corriam ainda risco de sofrer acidentes de trabalho. Então, com tudo isso, com essa revolução industrial, teve aí essa nova divisão social, né? Que seria o patrão e o empregado. Então, o sucesso econômico do sistema de fábricas transformou a vida humana, que resultou a uma nova configuração da sociedade com duas classes sociais antagônicas, a burguesia e o proletariado, né? Então, a burguesia, proprietários de fábricas, máquinas, dos bancos e do comércio, e de redes de transporte, e das empresas agrícolas. E a partir do século XVIII, impulsionaram cada vez mais o seu domínio sobre a sociedade. E o proletário, né, os operários, que por não possuírem meios para sobreviver por conta própria, vivem do salário que recebem pela venda de sua força de trabalho aos capitalistas. Então, essa organização da classe operária teve mobilizações aí, né? Mobilização dos operários. Primeiro teve o ludismo, né? Que entre o final do século XVIII e o início do século XX, trabalhadores invadiram fábricas e quebraram as máquinas em defesa da criação de direitos trabalhistas, reprimindo com violência alguns líderes que foram presos, julgados e também executados. Aí teve também a fundação dos sindicatos, né, com a legalização da Trade Union, sindicatos em 1824, os operários passaram a se organizar e lutar por aumento de salários, redução de jornadas e limitação do trabalho infantil e outros. Aí tem o cartismo, né, que de 1838 a 1840 foram enviadas petições ao parlamento reivindicando que reivindicavam, né, direitos aos trabalhadores. E eles receberam milhões de assinaturas, mas foram reprovados gerando manifestações. A criação de leis trabalhistas, né, o fortalecimento de movimentos operários, isso foi o resultado dessas organizações operárias, né, na Revolução Industrial. E os desdobramentos culturais, econômicos e ambientais da industrialização. Vamos ver. As multidões na cidade, né? Então, o avanço da industrialização na Inglaterra. Teve o quê? O surgimento do fenômeno das multidões na cidade.
lá no fim do século XVIII, Londres ultrapassou o quê? 1 milhão de habitantes. Então, diferentemente do campo ou das pequenas cidades, as relações entre os moradores se tornaram impessoais, né? Então, a dificuldade de controlar a multidão, o crescimento da criminalidade, as máquinas e pessoas que produziram ruídos e lixo se acumulavam nas ruas. Então, lá em 1829, os ingleses criaram a Scotland Yard, que para vigiar as ruas de Londres e atuar na solução de roubos e assassinatos, né? Então, eles criaram aí uma força de vigilância, uma polícia, para poder começar a controlar esse desacordo social que estava existindo, já com esse grande acúmulo de pessoas nas grandes cidades, as condições insalubres, né, que eles viviam. Então, as manifestações que eram feitas, né, e para controlar essas grandes multidões, eles criaram uma polícia para esse tipo de controle. Então, gente, a literatura das multidões, eu vou ler esse texto aqui, né? Então, por meio do texto dos escritores e leitores. Procurava entender as metrópoles, lidar com o fascínio e o medo que provocavam. Charles Dickens, de 1812 a 1870. A parte importante das suas obras trata-se da vida das cidades inglesas, com ambientes de trabalhos degradados, nas condições de trabalho e vida para os operários, das relações humanas desgastadas e pelas dificuldades cotidianas. Charles Baldwin, de 1821 a 1867, foi um observador sagaz das metrópoles que captou com precisão a melancolia e os temores e as angústias dos seus moradores. Edgar Allan, também, né, com o conto O Homem e a Multidão, de 1841, constatou a solidão do cidadão urbano, apesar de viver cercado de gente. Então, voltamos a falar aí a respeito dos impactos ambientais da industrialização, né, que nós estamos sentindo agora, né, gente? Agora, nesse século que nós estamos dentro agora, estamos sentindo esses impactos que vieram a iniciar-se, né, desde o início aí da industrialização, certo? Então, atividade industrial em larga escala. Então, não havia na época a ideia de que o uso desenfreado de matérias-primas e de combustíveis fósseis pudessem causar danos ambientais, né? Naquela época não existia esse estudo, né, que se foi iniciado aí muito tempo depois, né? Então, a construção de ferrovias e novas fábricas acarretou desmatamentos de grandes áreas de vegetação, e o habitat de muitas espécies foi alterado, como o caso das mariposas brancas da cidade de Manchester, né? Isso para você ver uma coisa assim, né, que a gente fala, caramba, o que tem que ver as borboletas a respeito disso? Mas era um processo que eles observaram que mudou, né, esse habitat das espécies, justamente por causa do início aí da industrialização, da poluição, do desmatamento, né? E as fábricas causaram a poluição das águas e do ar, e o crescimento populacional desordenado causou o acúmulo de lixos e dejetos, né? Então, naquela época devia ser muito, muito ruim, viu, morar nas cidades, né? Hoje a gente tem locais, né, também nas cidades aí que deixam a desejar, mas imagine aquela época, né? Deveria ser muito, muito pior, né? Então, a coloração das mariposas
permitia que estas se camuflassem nos troncos claros das árvores. Com a poluição provocada pelas fábricas, os troncos escureceram e assim as mariposas tornaram-se alvos fáceis aos predadores e praticamente deixaram de existir. Tá vendo como era como a natureza tinha uma perfeição que o homem acabou tirando, né? Elas se camuflavam para se esconder dos predadores nas árvores. As árvores tiraram os troncos, escureceram e eles acabaram mostrando as mariposas e os seus, como é que se diz aí, os seus predadores, né? Acabavam pegando ela e acabou que foi extinta, né? Essas mariposas, né? Isso era um aviso, era uma coisa, né? Da movimentação do ambiente, né? Com a industrialização. Era alguns sinais que eram já dados, né? Naquela época. Então a supremacia britânica no comércio mundial, o aumento da produtividade com a aplicação de inovações tecnológicas na indústria e novas áreas como a agricultura e metalurgia e transportes. A impulsão da economia com a expansão das ferrovias que abriram países ao mercado mundial e integraram populações. Então, essa ampliação e participação da Inglaterra no mercado mundial impulsionou pelo forte apoio do governo nacional. Então, a abertura de mercados na África, na Ásia e nos países independentes da América após a pressão diplomática inglesa. E o fortalecimento do liberalismo econômico com a expansão da industrialização para outros países e a prosperidade inglesa. Então, gente, esse foi o resultado, né, da Revolução Industrial, com essa mudança aí da sociedade, a mudança climática que nós estamos sentindo nos dias de hoje, né, e o progresso tem também seu custo, podemos dizer, né? Estamos sentindo agora essa coisa da natureza cobrando, né? Então, gente, nós vamos continuar a aula nos próximos dias aí, e é isso. O assunto de hoje acho que está bem esclarecido, né? E espero aí que vocês não ficaram com nenhuma dúvida a respeito. E até a próxima aí, um abraço a todos, tá bom? Tchau, abraço a todos, tchau, tchau.